Então, galera, nós temos aqui, né, primeiramente o conceito de temperatura. Essa nossa aula fala a respeito de temperatura e escalas termométricas. E olha só, na questão então da temperatura, o que nós consideramos como sendo a temperatura? Observe que eu coloquei ali que temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Aqui poderia dizer das moléculas de um corpo, das partículas de um corpo, tá? E só um detalhe, porque quando a gente fala moléculas, nem todo corpo é formado por moléculas, né? Por exemplo, quando a gente pega um metal, tipo o ferro, o, o ferro ele é formado apenas pelos átomos de ferro. Pega o alumínio, ele é formado pelos átomos ali de alumínio. Então, esse termo moléculas é um termo meio geral, tá? Poderia ser o termo partícula. E olha só, não sei se você sabe, mas quais seriam os movimentos que as partículas têm? As pequenas partículas que formam os corpos, poderíamos dizer então, pensar aí nos movimentos de uma molécula. Quais seriam esses movimentos? Você sabe? Esses movimentos são os movimentos de translação. O que é o movimento de translação, professor Carlos? O movimento de translação simplesmente é quando o corpo sai de uma posição e ele vai para uma outra posição. Isso é transladar. Quando sai de uma posição, caminha e vai até uma outra posição, o corpo está, ou a partícula está transladando. Um outro movimento que as partículas têm, movimento de rotação. Então elas giram. E um terceiro movimento seria o movimento de vibração. Então elas também vibram. Essas partículas que nós temos aí em todo e qualquer corpo, então elas têm três movimentos que, como eu disse, movimento de translação, movimento de rotação e movimento de vibração. Esses são os três, guarda aí, ó, os três movimentos a nível atômico, tá? Das pequenas partículas. E quando a gente fala de energia do movimento, essa energia do movimento corresponde à chamada energia cinética. Então, olha só, a temperatura, gente, T aqui é de temperatura. A temperatura, esse símbolo aqui, ó, que parece um 8 que falta um pedaço, um 8 deitado faltando um pedaço aqui, ou um grampinho, o que é? É o símbolo de proporcional. Então, a temperatura ela é proporcional à massa vezes a média da velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. Imagine que cada partícula tem essa energia, é a sua massa, a média de sua velocidade dividido por 2, e a gente faz a somatória dessa energia de todas as partículas. E aí, nós temos a chamada, né? Nós temos a chamada energia térmica do corpo. Mas esse nível de agitação, então, de todas as partículas do corpo, traduz para nós um valor de temperatura, beleza? Então, olha só. Agora, a partir desse momento, a gente vai pensar, já que a gente já viu o que é o conceito de temperatura, nós vamos começar a pensar como que a gente mede a temperatura. Então, olha só, nessa segunda tela, eu trago o seguinte. Primeiramente, para a gente pensar em falar de medida de temperatura, a gente precisa entender a lei zero da termodinâmica. Tá? Parece estranho lei zero da termodinâmica, porque nós temos a primeira lei da termodinâmica, nós temos a segunda lei da termodinâmica e nós temos a lei zero da termodinâmica. Não sei se você sabe, mas por que lei zero da termodinâmica? Porque esse conceito, tá? Ele foi percebido como uma lei, só que quando ele foi percebido como uma lei, já existia a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica. E quando ele foi entendido e entendido como uma lei, os cientistas eles perceberam que isso aqui era primário e deveria vir antes das outras. Então, para não transformar o que era a primeira lei em segunda lei, o que era a segunda lei em terceira lei, eles colocaram esse princípio, né, como lei zero da termodinâmica. E essa lei zero da termodinâmica, ela está falando para a gente o seguinte, ó,
se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então os corpos A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Na verdade, é uma lei bem básica, tá? Mas deixa eu explicar um pouquinho melhor essa lei aqui, eu já volto a falar sobre o termoscópio. Então, veja bem, imagine aqui que você tem um corpo A e ele apresenta a mesma temperatura de um corpo C. Quer dizer, as moléculas, vamos falar moléculas, as moléculas do corpo A estão igualmente, mas no mesmo grau de agitação, que as moléculas de um corpo C. Só que as moléculas, quando comparado isoladamente de um corpo B, o grau de agitação, que corresponde à temperatura das moléculas que compõem o corpo B, está com o mesmo grau de agitação das moléculas que compõem o corpo C. Logo, a conclusão óbvia que se A está em equilíbrio com C, mas B também está em equilíbrio com C, A e B estão em equilíbrio entre si. Ou seja, o grau de agitação das moléculas de A, que compõem a sua temperatura, é igual ao grau de agitação das moléculas do corpo B, que compõem, então, a temperatura do corpo B. Tudo bem? Então, daí, essa é a lei zero da termodinâmica. Agora, aonde que entra esse instrumento aqui, ó? O chamado termoscópio de Galileu Galilei. Olha, se tem a ver com Galileu Galilei, isso aqui é coisa de pelo menos 400 anos, certo? E esse vidrinho aqui, ele é composto da seguinte maneira. Eu tinha um vidrinho desse, infelizmente, uma diarista que trabalhava aqui em casa, ela quebrou esse vidrinho, tá? Era muito bacana, ela quebrou esse vidrinho, infelizmente. Mas olha só, quando você tem um objeto e você utiliza esse vidrinho, você encosta essa parte inferior nesse objeto, geralmente ele já é utilizado quando a temperatura do corpo já... Você desconfia que aquele corpo está quente, tá? Veja, uma desconfiança de que o corpo está quente. Então você encosta aqui o termoscópio e o que acontece? Ocorre aqui dentro uma expansão do ar e esse ar empurra esse líquido e o líquido sobe para a parte de cima do reservatório. E é como você vê aqui na próxima figura, onde você tem uma certa quantidade de líquido. Então, se você encosta esse objeto num corpo que ele, digamos assim, está menos aquecido, você vai ter uma certa quantidade de líquido. Ou às vezes, nem a temperatura nem é o suficiente para o líquido passar para o reservatório de cima. Mas quando você encosta isso aqui num corpo que está bem mais aquecido, o que vai acontecer? Você vai perceber uma quantidade maior de líquido aqui em cima. Daí, a primeira ideia é, mas então isso é um termômetro? Não, 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 não. Isso não é um termômetro, não é um termômetro ainda, tá? É um termoscópio. O termoscópio ele consegue fazer apenas a comparação do grau de agitação das partículas que compõem o corpo, mas ele não é capaz de fornecer um valor numérico. Por isso que ele não é um termômetro, e sim um termoscópio, que é o aparelho apenas que consegue comparar a temperatura de dois corpos, beleza? E na época de Galileu Galilei, ele já utilizava esse tipo de aparelho para fazer comparação de temperaturas de dois corpos, sem, no entanto, poder dar um valor para essa temperatura. É muito importante compreender isso que eu estou falando. Faz a comparação, mas sem saber o valor da temperatura. Fica sabendo qual dos dois corpos, ou pode ser mais do que dois que você está comparando, que temperatura tem. Tudo bem? Então, olha só. No caso aqui, se o termoscópio não é um termômetro, tá? Então, como ou o que seria o termômetro? Para chegar lá no termômetro, primeira coisa que a gente precisa entender ainda. Quando se fala em medida de temperatura, nós temos a ideia de quente e frio, certo? Nós temos aqui a ideia de quente e frio. Então essa ideia ela é intuitiva, não é verdade? Pense um pouquinho. Quando nós tocamos um corpo, imediatamente nós podemos dizer se aquele corpo está quente, se aquele corpo está frio. Nós temos aí sensações a todo momento sobre o quente e sobre o frio. Isso aí acontece com todas as pessoas, mas muitas vezes isso ocorre de modo intuitivo
e a gente percebe até situações de perigo por ter noção de quente e de frio, mas a noção de quente e de frio é uma sensação térmica. Ah, professor, o que você está querendo dizer com isso? Veja bem, se nós realizarmos um experimento, eu não sei se você consegue ler, mas nós temos aqui um recipiente que está escrito frio. Imagine aí um pote que tem água fria, tá? Água gelada dentro desse pote. Nós temos um segundo pote que tem água quente. Então, água fria e água bem aquecida. E aqui um pote que tem água na temperatura ambiente, por exemplo. E você vai lá e ó, mergulha as duas mãos, uma naquele pote com água fria, a outra no pote com água quente, e daí você retira as mãos de cada um dos potes e coloca as duas dentro daquele pote que tem água à temperatura ambiente. Imediatamente você vai ter uma sensação térmica contrária. Por quê? A mão que estava naquele pote com água fria, agora, quando colocada na morna, na água à temperatura ambiente, vai ter a impressão que aquela água está quente. E a que estava na água quente, quando coloca nessa água à temperatura ambiente, tem a sensação de que a água está fria. Então, observe que aqui, essa sensação térmica, ela foi enganada nessa experiência. Então, a questão da sensação térmica, muitas vezes, as pessoas, elas, ou na maioria das vezes, elas não têm um valor preciso da temperatura. E como que a gente teria, então, o valor preciso da temperatura? Resposta bastante simples, tendo, no caso, um termômetro. Então, olha só, o que vem a ser o termômetro? O termômetro, então, como está ali colocado, ele é um instrumento que efetua a medida da temperatura em relação a uma base de comparação e em função da variação de uma grandeza física. Então, olha só, vamos explicar o que esse enunciado diz. Então, como um instrumento, como um dispositivo qualquer, ele vai fazer uma medida da temperatura, mas para isso ele precisa fazer uma comparação. A temperatura, ela é sempre apresentada numa escala porque ela é comparada com um valor padrão. E eu vou mostrar aqui daqui a pouco para você como que seria como que a gente calibra um termômetro a partir de um valor padrão. E isso acontece com várias grandezas físicas. Por exemplo, não sei se você reconhece aqui, esse primeiro termômetro é aquele termômetro de vidro, tá? O termômetro de vidro, ele, no caso, é um canudo de vidro. No seu interior, na parte de baixo, ele tem um reservatório, tá? É um reservatório onde ali ele tem o líquido que apresenta a chamada propriedade termométrica. E desse reservatório, dentro do cano de vidro, ele tem o que a gente chama de capilar, que seria, no caso, a parte oca do tubinho de vidro, que ela é tão estreita, que o nome capilar é porque ela é um pouquinho mais... tem diâmetro um pouquinho maior do que um fio de cabelo, tá? E a propriedade desse termômetro aqui de vidro, tá? A propriedade desse termômetro de vidro é a dilatação do líquido termométrico. O líquido termométrico, ele dilata mais do que o vidro, e daí o que acontece? Esse líquido está num reservatório, aqui você consegue enxergar, tá? O reservatório aqui tem essa cor meio prateada. Quando nós temos uma elevação na temperatura, por exemplo, o líquido se dilata e sobe através do capilar do vidro. E quando nós temos a aferição de uma temperatura baixa, normalmente a gente vê o líquido termométrico ele contrair e descer pelo capilar do vidro. Aqui nós temos, isso aqui não é uma pistola de radar de policial rodoviário, tá? Não é uma pistola de radar de policial rodoviário. Isso aqui seria uma pistola de infravermelho, porque o infravermelho é emitido por todos os corpos. Então, quer dizer, todos os seres vivos, eles emitem calor, tá? Todos os seres vivos emitem calor. E o que acontece?
essa pistola ela faz a leitura do infravermelho, porque o calor emitido pelos seres vivos está na faixa de frequência do infravermelho. E aqui, esse dispositivo ele consegue, então, captar essa frequência do infravermelho. Ele é, digamos assim, construído para captar esse tipo de frequência, porque é uma frequência que tem um comprimento de onda definido, tá? Aqui nós temos o chamado termopar. O termopar, ele é uma espécie de termômetro que ele funciona por diferença de tensão entre dois fios condutores. Então, necessariamente, um dos fios condutores ele tem que, digamos assim, ser aferido num determinado padrão. Normalmente, esse padrão pode ser o gelo, tá? E o termopar, ele é interessante porque ele permite a aferição de temperaturas extremamente altas. Então, em fornos industriais, muitos deles utilizam o termopar para medir a temperatura. E aqui nós temos um termômetro que foi um dos primeiros que surgiram, tá? Que é o chamado termômetro a gás. Eu até procurei na internet para ver se eu consegui uma imagem do termômetro a gás, mas eu não encontrei. Então eu encontrei um esquema que mostra. Nós temos aqui, ó, nessa parte, o sistema, poderia ser um líquido que a gente quer medir a temperatura. Nós temos um bulbo com gás. E o que acontece? O gás, ele pode, em função da temperatura, ele pode aumentar de pressão ou diminuir de pressão. E esse aumento ou diminuição de pressão é proporcional à temperatura. E o que acontece? Então, quando a temperatura do gás fica baixa, nós temos aqui uma diferença de elevação nessa coluna de um líquido termométrico. E quando a pressão aumenta, o gás ele empurra essa coluna e essa diferença ela se torna maior. Então, quer dizer, quando a temperatura é baixa, essa diferença aqui, ó, entre esse ramo que tem esse líquido e esse outro se torna menor, e quando a temperatura é elevada, existe um aumento na diferença de altura entre esses dois ramos. E é assim que ele faz a medida. Não se preocupe muito, porque aqui é só um exemplo do tipo de termômetro, tá? Do tipo de termômetro. E, no caso, as questões sobre termômetros, elas são bem características, é o que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Tranquilo? Então, olha só. Agora, seguindo em frente, vamos ver como que a gente calibra um termômetro e quais seriam as escalas mais famosas. Tudo bem? Então, olha só. Vamos ver aí. Só deixa eu observar uma coisa aqui. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo em frente. Atenção! Se alguém está assistindo aí e ainda não deixou um like para nós, pô, deixa esse like aí. E também pode compartilhar com os seus colegas. Olha só. Escalas termométricas, como que a gente vai calibrar uma escala termométrica? Gente, observa aqui. Nós precisamos, para calibrar um termômetro, considere que esse aqui é aquele termômetro mais comum que existe, o termômetro de vidro, que ele tem aqui o que eu falava, o reservatório, que é o bulbo, e o líquido termométrico sobe através da parte oca do vidro, que seria o capilar. E como que a gente vai fazer para calibrar um termômetro? Então, nós precisamos de água fervendo e gelo derretendo, certo? De preferência ao nível do mar. Ah, professor, mas por que ao nível do mar? Por que tem se feito isso ao nível do mar? Porque em qualquer lugar do mundo, ao nível do mar, nós temos as mesmas condições de temperatura e pressão. Então, vou repetir que isso é importante. Em qualquer lugar do mundo, ao nível do mar, nós temos as mesmas condições de temperatura e pressão. Então, quer dizer, ao nível do mar nós temos a pressão de uma atmosfera, guarde bem o que eu estou falando. Ao nível do mar nós temos a pressão de uma atmosfera. A água sempre entra em ebulição na mesmíssima temperatura, seja aqui, seja na Holanda, seja na China ou em qualquer lugar ao nível do mar, tá? Não importa qual lugar do mundo. Ao nível do mar, a água ferve
na mesma temperatura, tá? Ferve na mesma temperatura. Gelo entra em fusão ou derrete também a mesma temperatura. Guarda bem, então, qualquer lugar ao nível do mar são as mesmas condições de temperatura e pressão. A água ferve sempre na mesma temperatura, o gelo derrete sempre na mesma temperatura. E aí, o que acontece quando a gente calibra um termômetro ao nível do mar? Esse termômetro, ele pode ser utilizado, então, em qualquer lugar. Diferentemente de um termômetro, por exemplo, eu estou aqui na cidade de Curitiba, tá? Eu estou aqui em Curitiba. Se eu, no caso, calibrar um termômetro aqui na minha cidade, o que acontece? As condições de temperatura e pressão não são iguais às condições de temperatura e pressão que temos no nível do mar. Por exemplo, aqui em Curitiba, a água ela não ferve a 100 graus. Ela ferve aproximadamente entre 97 e 98 graus Celsius, que é uma das escalas de temperatura que nós vamos conversar daqui a pouco. Ao nível do mar, a água ferve a 100 graus. Aqui em Curitiba, ela não ferve a 100 graus, ela ferve entre 97 e 98. O gelo, aqui também em Curitiba, ele não derrete exatamente a zero. Ele derrete numa temperatura um pouquinho acima de 0 graus. Mas, quando é feito essa calibração em qualquer lugar ao nível do mar, sempre será, por exemplo, na escala Celsius, 100 graus para a ebulição, 0 graus para a fusão do gelo. E aí, como que isso é feito? É muito simples. Você pega um termômetro que não tem inscrição nenhuma. Imagina um termômetro que você tem ali o tubo de vidro, não tem escala, não tem nada pintado nele. Aí você pega e coloca ele na água por um certo tempo, deixa a coluna subir, tá? E se ele ficar colocado na água fervendo, essa coluna uma hora estabiliza, você vai lá e marca aquele ponto em que a água está fervendo, tá? Aí você pega, retira o termômetro, espera um pouquinho para ele esfriar, coloca no gelo. O que vai acontecer? Ele vai marcar a temperatura do gelo, ou seja, a coluna, o líquido termométrico, ele vai descer e ele vai estabilizar num certo ponto. Você marca aquele ponto ali. E aí você pode, a partir desses dois valores, criar o que você quiser. Por quê? Porque você pode inventar valores se você quiser. Ah, quer dizer que o ponto de ebulição, eu posso inventar um valor para ele. Eu posso colocar 150 se eu quiser. Pode. O ponto de fusão, se eu quiser, eu posso colocar menos 20. Pode também. E daí o que você tem que fazer? Você tem que dividir, né, todo o termômetro simplesmente em partes iguais. E aí você tem a sua escala formada, entre os valores adotados como ponto de ebulição e ponto de fusão. E as escalas conhecidas, todas elas foram construídas desse modo, tá? É importante se compreender que as outras escalas, elas também foram construídas dessa forma. Eu vou mostrar para você, tá? Ah, mas como que chega naquelas equações? É o que a gente vai ver agora, tá? Então, olha só. O que eu vou te ensinar agora é uma coisa que é muito importante. Por quê? Aqui que a gente, digamos aqui, assim, pode separar os homens dos meninos. Porque o que eu vou te ensinar aqui permite que você resolva qualquer questão envolvendo termômetros sem precisar decorar aquela formulazinha entre Celsius e Fahrenheit, Celsius e Kelvin ou Kelvin e Fahrenheit. É claro, mas decorar aquelas equações é bom? Sim, é bom. Se você sabe de cabeça, você ganha tempo com elas. Isso é importante. Mas, presta atenção. Imagine que você ficou muito nervoso numa prova e tal, você não consegue lembrar direito dos valores da escala, tá? Ou dos valores da equação. Então, aqui é muito útil saber como se constrói a equação. Então, veja, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois termômetros, tá? Um é da escala A, o outro é da escala B. Tudo bem? Escala A e escala B. Aí, presta atenção no seguinte. Nos dois termômetros, eu tenho o ponto de ebulição para a água, ou ponto de vapor, e eu tenho aqui embaixo o ponto de fusão ou ponto de gelo, tá? Então, ó,
O que significa AE? AE seria escala A, ebulição. AF, escala A, fusão. O que é TA? Qualquer temperatura registrada por esse termômetro. Qualquer temperatura desse termômetro seria TA. No termômetro da escala B, o que eu tenho? Lá no ponto de ebulição, para o qual a água ferve, eu tenho B, ou seja, escala B, ponto de ebulição. E aqui eu tenho o ponto de fusão nessa escala B, que fica BF. Escala B, ponto de fusão. E TB, qualquer temperatura na escala B. Qualquer temperatura, não importa qual seja a temperatura, é TB. O que a gente vai utilizar agora? Nós vamos utilizar, gente, um raciocínio de razão e proporção. Então, observa o seguinte, que entre o AF e o AE, eu tenho esse intervalo aqui, ó, desses dois pontilhados extremos. Isso aqui eu chamo de A. Entre uma temperatura qualquer, que eu estou chamando de TA, até a F, eu tenho A minúsculo. Só que essas proporções são também percebidas em B. Então, a diferença entre B e BF é B maiúsculo. E entre uma temperatura qualquer em B, que é equivalente à temperatura medida em A, tá? E esse ponto BF é Bzinho. E como nós temos aqui uma proporção entre esses termômetros, a gente pode dizer que Azinho sobre Azão é igual a Bzinho sobre Bzão. Essa é a regra de proporção que a gente usa para montar qualquer escala termométrica. Azinho sobre Azão igual a Bzinho sobre Bzão. Então, observe agora, ó, aqui a gente já desenvolve a fórmula mesmo. O que é Azinho? É meio TA menos o AF. Então, TA menos AF. E isso aqui é sobre Azão. O que é Azão? AE menos AF. É o que aparece aqui. Isso tem que ser igual, tá? Isso tem que ser igual, porque é uma proporção, a Bzinho sobre Bzão. O que é Bzinho? É TB menos BF. Então, TB menos BF. E no caso, Bzão, BE menos BF. Ó, o ponto lá de cima menos o BF que está aqui embaixo. Isso aqui seria, então, o que nós usamos para chegar na equação entre dois termômetros quaisquer, certo? Então, observa aqui, ó. Eu tenho as escalas termométricas famosas, que hoje em dia, tá? Considera-se essas três escalas famosas. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Essas seriam as três escalas que são utilizadas. Existia alguns anos atrás a Remir, mas ela já caiu em desuso, já nem aparece mais. Então, observa o seguinte. Como nós chegamos na formulazinha do TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9? Talvez você conheça isso aqui, né? Só porque decorou, porque não foi feita a dedução para você. Então, eu quero mostrar como que eu cheguei nessa equação e a linha de raciocínio vale para todas as outras duas fórmulas. A fórmula, então, que nós temos para transformar valores de temperatura em Celsius para Fahrenheit é TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9. Se eu quero transformar de Celsius para Kelvin, é mais fácil ainda. Temperatura em Celsius é pegar o valor em Kelvin menos 273. E entre a Kelvin e a Fahrenheit, fica temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, certo? Agora deixa eu te mostrar como que nós chegamos nisso aqui, tá? E que possibilita que você consiga chegar em qualquer fórmula de escala termométrica que você queira. Esse intervalo que vai na escala Celsius, tá? O ponto de ebulição na Celsius é 100. 100 graus Celsius é água fervendo, na escala Celsius. O gelo derretendo é 0 graus Celsius. Ah, professor, mas isso a gente sabe. Mas, é claro, se não souber isso aqui, cara, tem que estudar bastante daí, né? Porque tá devendo muita coisa. Na escala Fahrenheit, os valores são um pouquinho mais estranhos. 212, tá? Para
a ebulição da água, a água fervendo, e 32 para a fusão do gelo. E na escala Kelvin, nós temos 373 para a ebulição da água e 273 para a fusão do gelo. As escalas Fahrenheit e Kelvin, existe até uma historinha de como elas surgiram. Só que eu vou deixar para uma outra oportunidade, não vou contar nessa live não, tá? Porque senão acaba se estendendo demais aí contando história. Então o negócio é o seguinte, veja só. O que eu expliquei para você? Imagine que nós temos uma temperatura aqui na escala Celsius, um valor medido, por exemplo, a temperatura agora aqui na sala onde eu estou dando aula, beleza? Então aqui eu tenho essa temperatura, que seria uma temperatura TC. E eu tenho, imagine aí, 3 termômetros. Eu tenho um termômetro na escala Celsius, tenho um termômetro na escala Fahrenheit. Então, o Fahrenheit está marcando essa temperatura TF, e eu tenho um termômetro na escala Kelvin que está marcando a temperatura TK. Tudo bem? Então, cada um dos termômetros marca um valor de temperatura. Agora, o que eu estava dizendo para você, observe que entre TC e esse valor aqui, 0, nós temos o que para nós seria o A minúsculo. E entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, nós temos o que é o A maiúsculo. Então, está aqui Azinho e Azão para nós. Na escala Fahrenheit, eu tenho aqui, então, do TF até o 32, um Bzinho minúsculo. E daqui até aqui, eu tenho um Bzão, tá? Da ebulição à fusão. E na Kelvin eu posso colocar aqui, ó, de TK até aqui embaixo eu teria um Czinho. E entre ebulição e fusão eu tenho um Czão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, galera, a regrinha que eu mostrei ali. Que Azinho sobre Azão é igual a Bzinho sobre Bzão. É isso que eu vou aplicar para chegar nessa fórmula aqui, ó. Quero mostrar para você como que chega nessa equação, tá? Observe que aqui, esses valores nessas 3 escalas, cara, você é obrigado a saber, viu? Você é obrigado a saber que a ebulição na Celsius é 100, na Fahrenheit é 212 e na Kelvin é 373. Que a fusão do gelo na Celsius é 0, na Fahrenheit é 32, na Kelvin é 273. E a partir disso você consegue montar a fórmula entre elas a hora que você quiser. Porque você tem que saber que Azinho sobre Azão é Bzinho sobre Bzão. O Azinho é sempre desse ponto de temperatura qualquer até o ponto de fusão. E o Azão está entre a ebulição e a fusão, certo? Então vamos lá, comigo agora. Ficou o nosso desenvolvimento como? Azinho tem que ser esse pedacinho aqui. TC menos 0. Então, TC menos 0. Sobre Azão, 100 menos o que está embaixo. 100 menos 0. Isso é igual. Agora, na escala Fahrenheit, tem que ser o Bzinho. TF menos o que está embaixo, 32. Menos 32. Sobre o que está lá em cima, 212, menos o que está embaixo, 32. E agora, galera, olha só. Deixa eu fazer a continha aqui, ó. TC fica sobre 100. Aqui eu tenho TF menos 32. Isso fica dividido. 212 menos 32, 180. Cara, eu posso simplificar, hein? 100. Se eu dividir por, no caso, 100, se eu dividir por 20, isso aqui fica 5. Só que daí, se eu dividir por 20 ou 100, eu tenho que dividir por 20 ou 180. Isso fica 9. Observe que o que fica é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Então, eu vou pôr uma setinha aqui, mostrando que a gente vai cair exatamente nisso aqui, ó. Porque TC sobre 5, TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, TF menos 32 sobre 9. Cheguei naquela formulazinha famosa entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. E se você fizer a mesmíssima coisa para Fahrenheit entre a Celsius e a Kelvin, e a Fahrenheit e a Kelvin,
você vai chegar nessas duas fórmulas. E se você tiver duas escalas que você não conhece, nunca viu mais gorda, tá? Nunca viu essas escalas. Se você fizer isso aqui, se você tiver os valores, né, do ponto de ebulição e do ponto de fusão e aplicar essa regrinha, você chega na fórmula. A gente vai fazer esse exercício, vai fazer isso também. Tudo bem? Tudo beleza, galera? Então, olha só. Antes de começar os exercícios ainda, eu quero... Sim, Gordon. Na verdade, não é que é um resumo da fórmula. O que eu acabei de explicar seria a maneira de você conseguir montar a fórmula entre duas escalas quaisquer. Pode ser entre as escalas conhecidas, apesar que entre as conhecidas já tem aqui escrito quais seriam as fórmulas prontas para utilizar, mas imagine como eu falei no início da live, que você esqueceu a fórmula. Então, se você sabe como construir, você vem pela linha de raciocínio aqui de Azinho sobre Azão e Bzinho sobre Bzão, e você consegue construir a fórmula, tá? Então, não seria uma simplificação, mas uma maneira de construir a fórmula mesmo, tá? Então, olha só, antes de sair daqui, veja uma coisa. Nós temos ainda a variação de temperatura. E aqui, galera, tem um troço que muita gente faz besteira. Ó, muita gente faz besteira. Não é pouco não, é muita gente faz besteira. Por quê? Porque problemas de variação de temperatura, eles são extremamente fáceis. Mas daí o que o cara faz? Ele não lê direito que é variação de temperatura e ele faz transformação como se fosse temperatura absoluta. E aí ele erra a questão. Ah, professor, não estou entendendo o que isso quer dizer. Então vamos lá. O que é uma temperatura absoluta? Digamos que você tenha, você olha agora num termômetro e você enxergue lá a temperatura de 20 graus Celsius. O termômetro lá na sua casa está marcando 20. E aí você pensa, eu queria saber quanto isso vale em Fahrenheit. 20 graus Celsius do meu termômetro aqui, eu queria saber quanto vale em Fahrenheit. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai vir aqui, tá? E você vai pegar essa fórmula pronta, pega o valor 20, substitui aqui e vai achar Fahrenheit, ou faz todo esse caminho aqui também, né? Escolhe de uma forma ou outra, mas se você fizer esse caminho, você chega nessa fórmula. Então coloca 20 aqui e você acha o valor em Fahrenheit. Isso é fazer transformação de temperatura absoluta. Quando você tem uma variação, seria um pouquinho diferente. Pensa no seguinte. Digamos que de manhã a temperatura estava 10 graus Celsius e agora você olhou no termômetro e está 20. E aí você raciocina. Puxa, a temperatura desde de manhã até agora variou então de 10 para 20. Ela variou 10 graus. Né? Ela aumentou 10 graus, ela variou 10 graus. Mas essa variação na escala Fahrenheit vale quanto? Na escala Fahrenheit, essa variação, você jamais, se for variação, jamais coloca nessa fórmula que não vai dar certo, vai estar totalmente errado. Porque a variação é uma faixa de temperatura. E essa faixa de temperatura, ela significa o seguinte, se a temperatura na escala Celsius variou 10 graus, quanto que ela varia em faixa na escala Fahrenheit? Então, o que a gente pega? A gente tem que entender que a faixa na Celsius é proporcional a uma faixa na Fahrenheit, que é proporcional a uma faixa na Kelvin. E como que a gente descobre essa questão da faixa? A gente divide a faixa pela variação da temperatura entre os extremos. Essa é a fórmula, tá? Ó, na realidade, deixa eu até escrever aqui, ó. A fórmula geral seria assim, ó, você pega ΔT da faixa, tá? ΔT da faixa. E divide pelo ΔT do extremo. Isso aqui tem que ser igual a ΔT da faixa, dividido por ΔT do extremo. Mas isso aqui seria, por exemplo, para uma escala 1. O que é escala 1? Sei lá, cara, qualquer coisa. Escala Celsius, escala Fahrenheit, escala João. João inventou o termômetro, ele está lá com o seu termômetro, você consegue fazer. E aqui seria uma outra escala, tá? Então, por exemplo, eu quero entre Celsius e Fahrenheit. Então, eu pego o ΔT da Fahrenheit, que seria a faixa na Fahrenheit, divido pela
faixa de extremos, que aqui é fácil, né? 100 menos 0. Na Fahrenheit, 212 menos 32. A faixa de extremos seria na Kelvin 373 menos 273. Isso numa escala tem que ser igual na outra. Então, observa aqui como é que ficou essa variação de temperatura na Celsius. A faixa na Celsius é ΔTc, tá? ΔTc. Só que, deixa eu mostrar, eu vou abrir uma outra, vou abrir aqui uma outra tela e mostrar isso aí para que fique muito bem entendido, tá? Então, peraí, ó, me acompanha aqui. Imagine que você tem, deixa eu fazer aqui rapidinho, ó, o termômetro está aqui na escala em graus Celsius. Aqui está na escala em grau Fahrenheit, tudo bem? Então, olha só. Aqui você tem o ponto de fusão na Celsius, que é 0 graus Celsius. Você tem na Fahrenheit, que é 32 graus Fahrenheit. Você tem na Celsius a ebulição, que é 100 graus Celsius. E você tem na Fahrenheit 212 na ebulição. Aí imagina aquilo que eu falei. Num certo dia, a temperatura na Celsius ela variou deste ponto até este. Sei lá, tipo de 20 a 30, qualquer coisa assim. Isso é uma faixa na Celsius, que seria para nós ΔTc. Mas existe uma faixa proporcional lá na escala Fahrenheit, tá? Que a gente chama de ΔTF. E eu só preciso, para montar a fórmula entre elas, dividir o ΔTc, que é a faixa de variação, pela faixa de extremos, 100 menos 0. Isso vai ser igual. Na Fahrenheit, ΔTF menos a faixa de extremos. Ou melhor, sobre, né? Não menos. 212 sobre 32. Então, 212 menos 32. Isso aqui, galera, vem para cá, vai ficar o seguinte. ΔTc sobre 100 é igual a ΔTF sobre 212 menos 32, 180. E aí a gente pode, por exemplo, aqui, ó, fazer aquele mesmo esquema. Divido por 20. Divido por 20 na simplificação. E divido por 20. E eu fico com ΔTc sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. E essa é a equação que permite trabalhar variação de temperatura entre essas escalas. Variação de temperatura, normalmente ela é trabalhada entre as escalas já conhecidas, tá? Entre escalas desconhecidas, a gente faz transformações de valores absolutos. É muito difícil variação de temperatura de escalas desconhecidas, mas é fácil, tá? Então, por exemplo, né? Por exemplo, então vamos lá, exemplificando. Ó, exemplo. Como eu falei, imagine que aqui em Curitiba a temperatura subiu de 10 graus Celsius para 20 graus Celsius. Tipo, de manhã estava 10, à tarde ficou 20. Quanto que foi a variação? Ah, a variação foi de mais 10 graus Celsius. A temperatura subiu 10. Então, você vai vir aqui, tá? E nessa formulazinha você vai fazer o seguinte. Ó, você vai colocar no ΔTc. Qual foi a faixa de variação? 10. Então, 10 sobre 5. ΔTF sobre 9. 9 passa multiplicando 10, fica 90. 90 por 5. Conclusão, ΔTF é 18 graus Fahrenheit. Isso significa que a gente acaba de mostrar que uma variação de 10 graus Celsius na escala Celsius, uma variação de 10 graus Celsius na escala Celsius, vale 18 graus Celsius de variação na escala Fahrenheit. E eu vou aproveitar e vou mostrar que... Opa! Ô, Tonaco, que legal que você está aí, cara. Muito bacana. Ó, tô felizão aí com sua presença, hein? Felizão com sua presença. Cara, estamos aqui em escalas termométricas. Estou falando de variação e também de valor absoluto. Tá? Então, presta atenção nesse detalhe que eu vou mostrar agora. Deixa eu abrir uma nova tela.
como eu estava falando, para não deixar dúvida nenhuma. Imagine que você olhou nesse momento e viu que o termômetro lá da escala Celsius marcava 10 graus Celsius. E você tem outro termômetro lá na escala Fahrenheit. Ou melhor, você não tem. Se você tivesse, né? Vamos colocar aqui, ó. Se eu tivesse um termômetro nessa escala, quanto que ele estaria marcando? Veja, nós estamos falando, então, de valor absoluto. Tá? Não estou falando de variação, estou falando daquilo. Ele está marcando 10 graus. É de manhã lá e está marcando 10 graus. Quanto que a Fahrenheit vai estar marcando? Aqui eu posso pegar a equação pronta, que eu deduzi aí para vocês. TC por 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Agora, 10 sobre 5. Esse 9 que divide, já vou jogar ele multiplicando aqui, igual a TF menos 32. Vem para cá, ó. Quando eu divido 10 por 5, eu tenho 2. Vezes 9 é 18. E agora, esse menos 32, eu posso jogar para o lado de cá somando. Isso aqui é igual a TF, temperatura em Fahrenheit. Conclusão, a temperatura na escala Fahrenheit é de 50 graus Fahrenheit. Só que aqui em valor absoluto. Certo, galera? Então é isso que eu quero que você fique ligadaço. Valor absoluto, a temperatura naquele instante de tempo. Lá, você olhou, enxergou lá no termômetro 10 graus. Em Fahrenheit isso vale 50. Aqui não, aqui o exemplo é diferente. Você pegou uma variação entre a manhã e a tarde e viu que a temperatura de manhã para tarde subiu 10 graus. E se ela subiu 10 graus, quanto que seria essa subida de temperatura apenas na escala Fahrenheit? Você nem sabe de quanto para quanto a Fahrenheit subiu. Mas está aqui, ó. Ela subiu 18 graus, tá? 18 graus. Então, veja que interessante. Tomara que tenha espaço para eu escrever aqui. Ó, se eu pegar aqui 10 graus, eu sei que é 50 na Fahrenheit. Então, quer dizer, quando de manhã a escala Celsius marcava 10 graus Celsius, significa que a Fahrenheit estava marcando 50 graus Fahrenheit. Só que a variação na Fahrenheit foi para 18 graus. Subiu 18 graus. Então, a Fahrenheit de 50, ela tem que ter subido, enquanto a Celsius subiu de 10 para 20, subiu 10, a Fahrenheit tem que subir 18. Logo, esse 20 graus aqui, ele equivale quanto? A 50 mais 18, 68 graus na Fahrenheit. Pode ver, ó. 18 de diferença foi quanto subiu. Na Celsius subiu 10 graus. Beleza, galera? E vamos aí para as questões, tá? Então, a primeira questão, ela fala o seguinte. Após o aquecimento de uma barra metálica, observou-se que sua temperatura média era 250 graus Celsius. Esta mesma temperatura na escala Fahrenheit vale. Galera, como eu falei, ó, isso aqui é um valor absoluto. É como se você tivesse pego no termômetro e viu lá que a temperatura marcava 250 graus Celsius. E o que você quer? Você quer saber em Fahrenheit. Ah, preciso fazer toda aquela dedução? Claro que não. Né? Pega a fórmula pronta, que diz o quê? Ó, vou pegar aqui, ó, temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9, é igual a temperatura em Celsius sobre 5, tá? Aqui inverter os lados não tem problema nenhum, invertir porque já fica mais fácil na hora de sair a resposta. Quanto que é o valor da escala Celsius? 250, vai substituir aqui, ó. Beleza? Então isso aqui fica TF menos 32 sobre 9, 250 sobre 5. Observe que eu fico aqui com TF menos 32, isso é igual, a divisão disso aqui é 50 e eu jogo 9 multiplicando. Com isso, galera, nós temos TF, que é igual ao quê? 50 vezes 9, 450. Menos 32, quando vai para o lado direito, mais 32. Questão ultra fácil, em que a gente conclui, então, que a temperatura na escala Fahrenheit apresentada é de 482
graus Fahrenheit, né? Ó, questãozinha para resolver em 1 minuto, ultra fácil, ultra direta. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. Se tiver dúvidas, coloca aí que a gente responde, tá? Então, olha só, vamos ali por uma segunda questão. Geralmente, escala termométrica não é complicado não, tá? É tranquilo de resolver. Se você estava na live ontem, a gente tratou de MHS, o assunto era muito mais pedreira. A pedreira de ontem era grande, né? Então, se você está estudando vestibular aí, não viu aula de ontem, estuda lá, tá? Vê essa aula sobre MHS ali, que é feroz a coisa. Próxima questão. Um determinado estado térmico foi avaliado usando-se 2 termômetros. Então, é como se você tivesse ali algo que você quer medir, você vai lá e coloca 2 termômetros. Um graduado em Celsius e o outro em Fahrenheit. A leitura Fahrenheit excede o quê? É a mais 23 unidades do dobro da leitura da Celsius. Essa temperatura corresponde em Celsius ao valor. Então veja, informação importante, excede 23 unidades, o dobro da leitura da Celsius. Então ele está dizendo o seguinte, que se você olhar lá no termômetro que marca a temperatura em Fahrenheit, o valor de temperatura ele é 23 a mais o dobro da temperatura da Celsius. Mas, além dessa informação, o que a gente sabe, tá? O que a gente sabe? A gente sabe, galera, que no caso TF menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar isso aqui, e substituir aqui, ó, onde tem TF. Certo? E é exatamente isso que eu vou fazer. Então, vai ficar assim, ó, no lugar de TF fica 23 menos, no caso, 23 mais 2 TC, menos o 32, tudo isso sobre 9, igual a TC sobre 5. Certo? Tranquilo? Então tá aí. Agora, bom, o resto agora é matemática, né? O resto aqui é só não se perder na matemática que vai beleza. Então nós ficaremos com... Gente, quando eu faço 23 menos 32, isso aqui, né, 23 para 32 é 9. Então, o que é? Menos 9 mais 2TC, tudo isso aqui multiplicado por 5, igual a 9TC. Ó, o 9 foi multiplicar o TC. Nesse caso aqui fica 5 multiplicando 9, menos 45. 5 multiplicando 2TC, mais 10TC, igual a 9TC. 10TC passa para o lado direito, fico com menos 45, igual a 9TC, menos 10TC. Menos 45, igual a menos TC, porque 9 menos 10, menos TC. Conclusão, a temperatura em Celsius é, no caso, de 45 graus Celsius. Então tá aí mais uma questão resolvida aqui. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, moçada. 45 graus Celsius. Tá aí resolvido. Vamos lá, vamos para a próxima questão. A próxima questão ela apresenta, no caso, um gráfico. Aí, como que a gente vai fazer com o gráfico? Olha só. As temperaturas TA e TB medidas por 2 termômetros construídos em diferentes escalas termométricas A e B relacionam-se de acordo com o gráfico. O valor da temperatura na qual TA é igual a TB é... Puxa, gráfico, como que eu faço agora? Gente,
O que está acontecendo aqui é o seguinte, simplesmente você tem aqui TB e aqui você tem TA, certo? Então você pode ver valores que são correlatos. 20 com 100, 200 com alguma coisa aqui que pelo jeito é a média entre 60 e 80, 120 com 300, 400 com um valor que provavelmente é a média. Então, o que a gente faz? Primeiro, nós podemos procurar aqui pontos que a gente sabe com exatidão. Esse ponto é um e esse ponto é outro, tá? Então, observe que isso aqui é como se eu pegasse e desenhasse os termômetros. Ó, eu vou pegar aqui o B. E vou pegar aqui o A. Tudo bem? Então, olha só, vou extrair agora os valores. O B ele tem o valor mais baixo 20 e o mais alto 120. Então tá aqui, ó, 20 e 120. O mais baixo é 100 e aqui esse valor mais alto é 300. Pode ver que o 100 faz relação com o 20 e o 300 com o 120. Gente, isso aqui para nós, ó, isso aqui para nós, esse intervalo aqui é o A. Esse intervalo aqui é o B. Compreendido? Aí, se eu pegar um valor qualquer aqui, ó, na escala B, existe um valor proporcional na escala A. Esse aqui funciona por proporção. Então, aqui eu tenho Azinho e aqui eu tenho Bzinho. E a minha fórmula aqui, como eu mostrei, é Azinho sobre Azão igual a Bzinho sobre Bzão. E é isso que a gente vai aplicar, tá? Então, vou aplicar lá em cima, ó. Então, Azinho. Azinho seria para nós o quê? B menos 20. Então, temperatura B menos 20. Azão, 120 menos 20. Isso é igual. Na outra escala, B, ó, Bzinho, seria esse valor TA menos 100. E esse intervalo todo é 300 menos 100. Observe que aqui eu tenho o quê? TB menos 20. 120 menos 20 é 100. Isso é igual a TA menos 100. 300 menos 100 é 200. Posso simplificar. 100 com 200. Aqui dá 1 e aqui dá 2. Quero que você me acompanhe aqui. Vou abrir uma outra tela. E aqui, então, eu tenho agora TB menos 20 igual a TA menos 100 sobre 2. Tá? Só conferindo. Tá aqui, ó. TB menos 20 sobre 1. Fica só TB menos 20. TA menos 100 sobre 2. Só que o problema diz, ele quer saber qual é a temperatura em que TA é igual a TB. Isso que a gente tem que determinar, TA é igual a TB. Logo, eu posso pegar e entrar com essa informação aqui, meus queridos, ó. Com essa informação, por exemplo, onde tem lá TB, eu posso colocar TA. E como que vai ficar isso aqui? Vai ficar TA menos 20. Onde era TB virou TA. Multiplicado por 2. Igual a TA menos 100. E agora, 2 que multiplica TA, 2TA. 2 que multiplica 20, menos 40. Que é igual a TA menos 100. Agora, tudo que tem TA vai para a esquerda, o que não tem vem para a direita. Ficaremos com 2TA menos TA igual a menos 100. Menos 40 lá no lado direito vira mais 40. Conclusão, 2TA menos TA é TA. Menos 100 com mais 40, menos 60. Vou colocar aqui grau A, tá? Grau A. E tá aqui.
Aliás, a única escala que não tem essa bolinha do grau, tá? A única escala que não tem essa bolinha do grau é a escala Kelvin. E a escala Kelvin não tem a bolinha do grau porque ela é uma escala absoluta, tá? Essa escala Kelvin, que é uma escala absoluta, ela não tem nenhum valor negativo. A menor temperatura possível nessa escala seria o 0 Kelvin, que é a menor temperatura possível no universo, tá? Então, TA é igual a menos 60 grau A. Se a gente voltar nas alternativas, isso aqui corresponde à alternativa B, beleza? Então, tá aí a alternativa B para essa questão. Vamos para mais uma questão aqui, outra questão de gráfico. Nesse caso, nós temos o enunciado falando: o gráfico a seguir estabelece a relação entre uma escala arbitrária de temperatura A e a escala Fahrenheit grau F, né? A temperatura da água em ebulição sob pressão atmosférica normal em A vale. Então ele quer saber nesse problema quanto que vale, tá? Quanto que vale, qual seria na escala A temperatura da ebulição, certo? Aqui, gente, observe que nós, nesse gráfico, a gente tem a escala A é como se fosse o termômetro deitado aqui, ó. Ó a dicasinha, ó. Você tá vendo aqui o eixo? É como se tivesse o termômetro A deitadinho aqui. Ó. E quais os valores que ele está apresentando que é correlato a outra escala? Seria isso aqui, ó. Seria o valor, nesse caso, menos 50. E o valor que você vê aqui, na horizontal, 0. Enquanto a escala Fahrenheit, ela está aqui na vertical, ó. Esse aqui seria a escala Fahrenheit. Quais valores que ela apresenta? Ó, na vertical você enxerga 0 e 53. Então seria 0 e 53. Observe que aqui nós temos um valor qualquer na escala Fahrenheit, que seria um TF, um valor qualquer nessa escala A, que seria um TA. Observe que aqui, ó, entre esse ponto e o ponto de baixo, eu teria aqui, por exemplo, o meu B. Entre o 53 e o 0, eu teria o meu Bzão. Entre o menos 50 e esse ponto aqui, eu teria o meu A. Entre o menos 50 e o 0, eu também teria o meu Azão. E agora, eu aplico a minha fórmula lá, que é Azinho sobre Azão, Bzinho sobre Bzão, e com isso a gente vai conseguir chegar na solução do problema. Vamos nessa? Então olha lá, galera, como é que fica. Pegando aqui, o que seria A para nós? Azinho. Seria TA menos o que está embaixo. Ó, TA, me acompanha aqui em cima, TA menos o menos 50. Cara, se esqueceu o sinal da Mazica, esse troço, erra, né? Então aqui menos 50, tem que colocar menos o menos 50. O Azão vai de 0 a menos o menos 50. A outra escala, que seria a Fahrenheit, tá? O Bzinho, TF menos 0. Aqui você pode pensar, peraí, professor, mas na escala Fahrenheit eu não tinha que pegar 32.212? Cara, aqueles valores são os pontos de fusão e ebulição. Mas, veja, quando você tem essa relação gráfica, você pega aqui como se fossem duas escalas arbitrárias, faz a correlação dos pontos, como eu fiz, e joga nessa equação, tá? Porque daí não tem como pegar os valores da escala Fahrenheit 212,32, porque não são esses valores que estão relacionados com essa escalada. Aí você é obrigado a usar a Fahrenheit como se fosse uma escala qualquer, que foi o que eu fiz. E nesse caso aqui, o que eu tenho? O Bzão é 53 menos 0. Vamos continuando. TA menos com menos é mais. Então, esse aqui é TA mais 50.
E 0 menos o menos 50 fica também mais 50. Não vou colocar o mais ali. TF menos 0, TF. 53 menos 0 é 53. Agora presta atenção. O que o problema pede? Ele quer saber, olha só, ele estabelece a relação, a temperatura da água em ebulição. Ah, ele quer a temperatura da água em ebulição, tá? Normal em A. Quanto que a água em ebulição vale na escala A? Bom, para saber quanto que vale na escala A, nós temos que saber quanto que vale na escala Fahrenheit. Só que na escala Fahrenheit, a gente sabe que a água ferve a 212 graus Fahrenheit. Logo, galera, né? Eu vou vir para uma outra tela, tá? Vem aqui comigo, vamos para uma outra tela. Deixa eu abrir aqui uma outra tela, onde eu fiquei com o seguinte. TA mais 50 sobre 50, que é igual a TF sobre 53. E, na realidade, eu quero saber o seguinte. Quanto que 212 graus Fahrenheit vale nessa escala A? Isso é o que a gente está querendo determinar. Então, nesse caso aqui, ó, eu fico com... Vou trocar 212 aqui. Agora é moleza, né? Então, nós vamos ficar com TA mais 50 sobre 50, 212 por 53. Gente, se dividir isso aqui, ó, se dividir isso aqui um pelo outro, vai dar 4, tá? Vai dar 4, 212 por 53 dá 4. Então, ficamos com um TA mais 50, que é igual a 4, que multiplica 50. TA, então, é 200. E esse mais 50 passa pelo lado direito, menos 50. Com isso, a nossa resposta aqui é uma temperatura na escala A para a ebulição da água de 150 graus. Ah, está aqui a nossa resposta, 150 graus A. Nas nossas alternativas, pode ver que tem, isso aqui é a letra C. Nesse exercício que eu estou propondo aqui, diz que uma sonda espacial está se aproximando do Sol para efetuar pesquisas. A exatos 6 milhões de quilômetros do centro do Sol, a temperatura média da sonda é de 1000 graus Celsius. Suponha que tal temperatura média aumente 1 grau a cada 1.500 quilômetros aproximados, na direção ao centro do Sol. Qual a distância máxima que a sonda, cujo ponto de fusão para a pressão nas condições em que ela se encontra é 1773 Kelvin, poderia se aproximar do Sol sem derreter? Considere 0 graus Celsius, 273 Kelvin, para fins de simplificação, também que o material no ponto de fusão não derreta. Então, galera, o negócio é o seguinte, é mais ou menos isso aqui, ó. Aqui nós temos o Sol, e aqui nós temos a sonda, tá? Essa distância aqui, ela vale 6 milhões de quilômetros. A temperatura onde a sonda está é uma temperatura já de 1000 graus Celsius, certo? Uma temperatura... Exatamente, a temperatura média da sonda é 1000 graus Celsius, tá? 1000 graus Celsius. E aí, o que que acontece? Essa sonda, galera, ó, então aqui está o Sol, né? Essa sonda, ela está se movendo em direção ao Sol. A questão é, até que distância D ela pode, digamos que esse aqui seja o ponto, esse que seja o ponto, que ela vai chegar nessa temperatura máxima que ela pode chegar, que seria de 1773 Kelvin.
Então, quando chegar aqui, ela vai ter 1773 Kelvin. A partir daqui ela não pode mais ir, porque ela vai começar a derreter. A questão é, né, que distância é essa? Que ela pode vir até qual distância do Sol ela pode chegar, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, transformar 1000 graus Celsius para Kelvin, para combinar com isso aqui, ó. Então, o negócio seria o seguinte, tá? O que a gente sabe? Que a temperatura, no caso, na escala Kelvin, ela vale a temperatura na escala Celsius, certo? Mais 273 graus. Ah, mas da onde que você tirou isso? Daqui, ó. Se 0 graus Celsius é 273 Kelvin, o valor de Kelvin sempre vale 273 a mais do que a Celsius. Então, a temperatura em Kelvin é 1000 mais 273. A temperatura em Kelvin vale 1273 Kelvin. Aonde? Aqui. Então, aqui, a temperatura de 1000 graus Celsius, nesse ponto, vale 1273 Kelvin. Agora, presta atenção. Quanto que a temperatura pode subir? Quanto que a temperatura pode subir? Posso passar para o monte da tela? Vou passar para o monte da tela aqui, ó. Então, o meu questionamento seria quanto, né, a temperatura pode variar. Veja, qual é a temperatura máxima? 1773. Qual é a temperatura que ele está na distância de 6 milhões? 1273. Quanto que ela vai poder variar? 1773 menos 1273, ela vai poder variar em 500 Kelvin. Agora veja, 500 Kelvin. Se, a nossa linha de raciocínio agora seria, se 1 grau Celsius, isso aqui o que é? Variação. Se a variação de 1 grau Celsius equivale a 1.500 quilômetros, ó, essa é a informação que nós temos aqui. Vou voltar para você ver. Ó, ele fala aqui, ó. A temperatura aumenta 1 grau Celsius a cada 1.500 quilômetros. Só que tem um detalhe. Isso aqui é variação. E na escala Kelvin, a variação na Kelvin vale os mesmos 1 Kelvin. Então, o que acontece? Se 1 grau Celsius, se a cada 1.500 quilômetros a gente tem a variação de 1 grau Celsius, e 1 grau Celsius em variação é a mesma coisa que em Kelvin, para uma variação de 500 Kelvin, nós vamos ter x quilômetros. A nossa regra de 3, ó, deixa eu fazer aqui uma divisão. A nossa regra de 3 corresponde, então, multiplicando, né, cruzado, eu vou ter aqui, ó, 1 que multiplica x e 500 vezes 1.500. Então, eu fico com 1 vezes x, que é igual a 500 vezes 1.500. 1 vezes x é x, 5 vezes 15 é 75, e eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 750 mil quilômetros. Opa, presta atenção. Ele pode vir daqui para cá, andando 750 mil quilômetros. Vamos continuar no lado de cá, não tem problema nenhum. Logo, o que vai acontecer, galera? Nós vamos ter que fazer a conta, né? Quanto que é o mais próximo que ele pode ficar? Ele estava a 6 milhões e ele pode se aproximar ainda 750
1000. Fazendo as contas, a distância que ele vai poder ficar aqui seria, no caso, de 7 para 10, 7 para 9, 2, 5.250 quilômetros. Nossa, que horrível. Peraí. Tá? Ficou feio demais isso aqui. Cara, eu tenho toque. Aí eu vejo feio. Desse jeito eu não aguento ficar olhando. 5.250 quilômetros. Tá? Então, essa é a distância que pode ficar o mais próximo possível. A partir dali vai derreter. E a resposta correta é que é a letra B. Nós vamos agora para a nossa última questão. Nós temos aqui que, em um dia típico na região centro-oeste, é comum se observar uma amplitude térmica. Diferença entre as temperaturas máxima, ó, o termo, ó, diferença é variação. Diferença entre as temperaturas máxima e mínima de um mesmo dia é de 15 graus. Então, quer dizer, delta TC é 15 graus Celsius. O quanto equivale essa mesma amplitude térmica na escala Fahrenheit e na escala Kelvin? Quanto que seria, então? Delta TK e delta TF. Muito, muito, muito fácil, porque delta TK, a variação na Kelvin é sempre igual à variação na Celsius. Então, delta TK é igual a delta TC. Delta TK vai ser, quanto vale delta TC? 15. Então, 15K. Só isso, professor, e mais nada. Tá? Só isso e mais nada. E no caso, delta TF sobre 9 igual a delta TC sobre 5. Já vimos aqui, ó. Aqui. Delta TF sobre 9, delta TC sobre 5 para variação de temperatura. Certo? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós temos 15 na variação em Celsius. Logo, delta TF sobre 9. 15 sobre 5. Isso aqui dá 3. Conclusão, delta TF será 9, que está no denominador. Vai no outro lado, multiplicará o resultado da divisão, que é 3. 27 graus Fahrenheit de amplitude térmica, variação de temperatura. Resposta correta na Kelvin 15, na Fahrenheit 27, letra D.